Bom dia a todos, que Jesus possa nos iluminar, nos envolver nessa manhã, para que possamos refletir sobre esse tema tão importante e tão nosso, né? Pois cada um de nós, em maior ou menor grau, enfrentamos em alguns momentos, ou na maioria dos momentos quando a gente está na Terra, questões que nos afligem, questões que nos tomam, dores, doenças, problemas sociais, morais, problemas políticos, e todos nós na Terra estamos enfrentando um problema tão sério, porque estamos vivenciando um momento de transformação do planeta Terra, onde ele deixa de ser um planeta de provas e expiações, para ele assumir, adentrar a era de regeneração. Então, quando nós fazemos até em casa uma reforma, é natural que as coisas fiquem todas tumultuadas, sujeira, poeira, pó, mas isso não quer dizer que não há uma ordem nesse caos que às vezes a gente acredita que estamos enfrentando, E aí é muito comum nós nos fazermos essa pergunta, se Deus é bom, por que existe o mal? Então, eu gostaria que nós saíssemos daqui com essa pergunta, não a resposta para ela, mas que nós pudéssemos, refletindo nesta pergunta, porque é importante que a gente aprenda a fazer perguntas, as respostas fecham, Quando a gente conclui algo, a gente restringe, a gente limita. Então, é importante estarmos sempre pensando na pergunta, porque é importante mesmo, poxa vida, Se eu estou tentando não errar tanto, se eu estou tentando acertar, por que Deus permite que eu tenha um câncer? Por que Deus permite que o meu filho morra? Por que Deus permite que eu seja assaltada, E é comum, quando nós nos deparamos com algum problema, com alguma dor, a fase da raiva. Qualquer perda, seja por morte, seja pela perda de um emprego, seja por uma aposentadoria, nós passamos por alguns mecanismos de defesa, que é, primeiro, a negação. Não, meu filho não morreu, ele saiu e volta já. Mas ele faleceu, o corpo dele morreu. A morte não existe, mas a matéria se extingue. E isso vai fazendo com que crie em nós determinados comportamentos esperados para esse momento de luto. E o segundo é a raiva. Então, para que a gente assimile e aceite essa perda da saúde, financeira, a perda da minha capacidade produtiva, laboral, eu tenho um momento de raiva. E é a fase esperada para isso. Então, aí nós vamos ter raiva de Deus, raiva dos médicos que não fizeram com que essa pessoa sobrevivesse a um problema físico. E essa raiva, se Deus é bom e justo, Ele sabe que isso é uma fase necessária para que a gente assimile. Então, Deus não fica bravo, não. Mas, assim como nós sabemos que uma criança birrenta vai nos chutar porque ela é birrenta, e que isso passa, Deus também sabe disso, mas é uma fase natural. Então, vamos ver aqui no Evangelho, em Mateus, diz assim: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Por que será que Mateus coloca isso, Por que seremos bem-aventurados se estamos sofrendo? E hoje nós vamos tentar, então, aprofundar essa reflexão, para que nós possamos ter um pouco mais de instrumentalização para lidar com a dor, para lidar com a perda, para lidar com o sofrimento, doença e morte. Leon Denis, essa obra maravilhosa que eu recomendo a todos aqueles que ainda não tiveram oportunidade de lê-la, ele diz assim no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele cita alguns sentidos que a humanidade foi construindo sobre o problema do mal. Ele vai falar, a princípio, dos materialistas. Será que dá para ouvir assim? Os materialistas, Para o materialista, o que é o mal, O mal e a dor são constantes, universais. O mal sempre há de reinar na humanidade. Acreditam que, com o progresso, o mal decrescerá.
será necessário sofrermos e chorarmos sem esperança nem consolação, como no caso da morte de um ser querido. Assim, o mal prejudicará sempre o bem. Essa é a visão materialista, nós não vamos julgá-la, apenas nós precisamos compreendê-la. E eu sempre falo, por isso que o Espiritismo é uma doutrina consoladora, porque pensar que o mal é eterno, isso dói demais. Eu sempre falo, para sempre é muito tempo, sofrer para sempre dói muito. Meu filho partiu para sempre, é muito doído. Meu pai, eu, por exemplo, quando eu morrer, eu vou me extinguir para sempre, né? Então, essa sensação de para sempre, emocionalmente, gera na gente uma questão muito difícil de suportar. Aí, Denis nos coloca a visão do crente ortodoxo. Para essas pessoas, a perda, a separação dos seres que amou, são quase tão definitivas como para o materialista. Não há nunca a certeza de tornar a encontrá-los, de um dia se reunir a eles. Então, também é muito difícil. Para o Espiritismo, a questão toma um sentido muito diferente. O mal é apenas o estado transitório do ser em via da evolução para o bem. Olha que maravilha, né? Como consola. Se eu pensar que esse mal necessário, ele é algo que acaba, que é transitório, assim como quando eu reformo minha casa, essa bagunça que está, vai durar até terminar a reforma, depois eu limpo, fica tudo bonito, tudo certinho. No plano espiritual também é assim, esse mal, essa doença, morte, sofrimento, ele tem um tempo determinado, e isso vai terminar um dia, enquanto nós precisarmos dela. E aí vai se mudando a forma de olhar para a dor. O que então nós olharíamos como desculpa o termo, mas uma desgraça, uma coisa terrível, que persegue, que pune, nós passamos a olhar a dor como uma oportunidade de crescimento. Quando nós adoecemos, nós olhamos para esse quadro clínico e eu pergunto assim, o que meu corpo está tentando me passar? O que ele está tentando falar para mim que eu não vejo ainda, né? Que oportunidade de crescimento eu estou tendo para que eu possa ampliar minha consciência, assim como a nossa benfeitora Joana de Ângeles falou, que a dor, ela é um instrumento para que nós possamos ampliar a consciência, crescer e evoluir enquanto espírito na nossa marcha rumo ao infinito, né? Então, é a medida da inferioridade dos mundos e dos indivíduos. Os mundos serão tão evoluídos dependendo dessa medida. Quanto mais dor impera neste local, mais sofrimento ele vai passar, porque é uma necessidade para que essas pessoas cresçam, não é castigo. Então, essa visão de castigo que até então nós tínhamos, né, vindo de outras igrejas, outras filosofias que nós fomos tendo vidas afora, não apenas de agora, mas nós trazemos intrinsecamente no nosso inconsciente, gravado essa ideia de que pelo pecado nós seremos punidos. Então, quando algo muito ruim nos acontece, como por exemplo nós encontramos diariamente nas clínicas, quando vem até mesmo uma criança, um adolescente que foi vítima de um abuso, a maioria, 100% dos casos, tem uma culpa muito grande, como se aquela criança fosse a responsável pelo mal que ela sofreu. Então, até socialmente falando, quando nós percebemos alguém que foi vítima de algo muito grave, nesse teor, nós vemos a própria sociedade comentando, mas a mulher foi de saia curta, né? Então, é justo que ela sofra esse abuso. Então, nós não podemos legitimar mais algo que não está certo, mas nós devemos compreender que a dor, e essas pessoas desenvolvem em seu mecanismo psíquico a questão da culpa e amplia muito mais a sua dor. Raiva, culpa e ressentimento são três sentimentos que lesam o nosso perispírito, fazendo com que as doenças se instalem, né? Então, quanto mais raiva nós sentirmos, nós podemos sim lesar o nosso corpo perispiritual e a partir daí formarmos uma doença física, somática, como nós falamos na
na psicologia, na psiquiatria. Tudo, então, ao nosso redor demonstra a inferioridade do planeta em que habitamos. Os mundos imperfeitos, como a Terra, são reservados às almas ainda em baixo grau de evolução. Então, se olharmos para nós estamos começando a nossa marcha espiritual. Claro que na Terra nós tivemos grandes missionários, espíritos de luz, que vieram como modelos para que possamos trilhar neste local, tendo uma referência ao nosso espírito maior que esteve na Terra, foi Cristo, foi Jesus, né? Jesus foi o espírito governador do planeta Terra, desde a formação, ele presidiu a formação da planeta Terra e até hoje ele se encontra cuidando. Então, quando nós nos sentirmos desamparados, sozinhos, abandonados, não. A espiritualidade está ao nosso lado. E segundo Joana de Ângeles, é preciso que nós paremos a frequência do nosso pensamento para poder ouvir as intuições do plano espiritual. E ela dá uma imagem que eu gosto muito. Ela diz assim, o pulular dos pensamentos, né? Então, nosso pensamento não para. Aí a imagem que me vem é um caldeirão, né? Aqueles caldeirão de bruxa, fervendo, aquele líquido grosso, pululando, né? Fervendo. E assim a nossa cabeça, a gente deita pensando, acorda pensando no que eu vou fazer, na conta para pagar, no meu filho que tem que ir para a escola, e a gente não para, né? Nós precisamos aprender a parar um pouco esse pensamento, para que ele possa serenar e ouvir o nosso inconsciente, ouvir o dentro e automaticamente ouvir o fora, as intuições dos nossos benfeitores, as intuições do plano superior diante do que nós temos a fazer. Claro que não é esperando que a gente seja... que nos mostrem caminhos, não, nós temos o livre-arbítrio, isso eles não podem mostrar, mas eles vão nos passar como trilhar esse caminho, né? Isso eles podem. Então, o mal, a dor, o sofrimento são atributos da vida terrestre, têm razão de ser, nos estimulam e nos fazem progredir. Então, ela é uma mola propulsora do progresso. Olha que bênção que a dor é. O mal, sob esse ponto de vista, tem um caráter relativo e passageiro. É a condição da alma ainda criança que ensaia para a vida. Olha só, nós ainda criança, nossa alma está verdinha, engatinhando, né? Não é a primeira encarnação, mas também não vai ser a última, teremos muitas ainda pela frente. Vai pouco a pouco diminuindo, dissipa-se, estava se referindo à dor, né? A dor vai diminuindo, dissipa-se, à medida que a alma sobe os degraus que conduzem à virtude e à sabedoria. Muitas vezes, o fato continua o mesmo, mas o que muda é a nossa forma de olhar para o fato. Isso que é importantíssimo, né? Então, se nós olharmos a morte como o fim eterno, é muito doído. Agora, se eu olhar para a morte como um até breve, e que quando você estiver bem, você poderá em alguns momentos vir conversar comigo, dói, claro, eu falo que o espírita também sofre a perda dos entes queridos, e é natural e devemos sim sentir. Eu sempre coloco o exemplo, é como se nós estivéssemos no aeroporto, com um amigo nosso que está, ou um filho, ou um irmão, que vai para o Japão. Você sabe que você vai passar muito tempo sem vê-lo. Você pode até se comunicar esporadicamente, mas o tempo vai ser longo, porque é muito longe. Então, é como se nós, ao desencarnarmos, estivéssemos indo para esse aeroporto, para uma pessoa que nós passaremos um longo tempo sem ver. E isso vai dar a saudade, a falta física, a falta do abraço, da energia psíquica dessa pessoa. Mas se nós aprendermos a também diminuir a frequência do pensamento, nós vamos receber até a sentir a presença espiritual quando essa pessoa puder estar ao nosso lado. Então, a justiça patenteia-se no universo. Deixa de haver eleitos e réprobos, sofrem todas as consequências de seus atos. Mas todos reparam, resgatam e cedo ou tarde se regeneram evoluindo, desde os mundos obscuros e materiais até a luz divina. Tudo evolui no universo. Nada retrocede, nada regride, mas nós estacionamos e às vezes
estacionamos por um tempo muito longo, né? E é isso que nós precisamos evitar. E quando nós estacionamos, quando nós encalhamos, vem a dor e nos empurra, né? Empurra, faça alguma coisa, sai daí do sofá e vai fazer alguma coisa. A própria benfeitora Joana nos coloca a preguiça. Sim, nós temos em nossa sombra algo muito complexo que é a preguiça. Nós não queremos, é melhor ficar lá no sofá sentado, assistindo televisão, assistindo Big Brother, do que levantar e ler um livro. Para alguns isso é verdadeiro, graças a Deus, né? Para alguns de nós já não mais. Tanto é que é difícil num domingo de manhã deixar os nossos afazeres, ainda mais nós mulheres, né? Almoço do domingo, família, entre outros afazeres, para estarmos aqui. Então, o que é que nos motivou a estar aqui hoje? Buscando algo para o autoconhecimento? Ou, na maioria das vezes, sim, a própria dor foi essa mola que nos impulsionou a sair do nosso comodismo para ir buscar respostas. Respostas não para o aqui e agora, mas respostas para o nosso espírito, que está sedento de uma palavra que nos ilumine, que nos esclareça, que nos explique por que sofrer. E o sofrimento de uma forma mais leve, né? Todas as almas queridas tornam a encontrar-se. Essa é a maior explicação que a doutrina espírita pode trazer, né? E a morte, como que é para o espiritismo? Então, para o espiritismo, todos nós nos reencontraremos algum dia. Reúnem-se em sua ascensão para cooperarem juntas na grande obra, para tornarem parte da comunhão universal. O mal não tem existência real. Não há mal absoluto no universo, mas em toda parte a realização vagarosa e progressiva de um ideal superior. Para Leon Denis, a noção de justiça é essencial. Nós temos que compreender um pouco o que ele coloca como justiça, né? Para esse ser maravilhoso, ele diz que a justiça não é uma palavra vã. Essa noção está gravada em nós, onde? Lá no nosso inconsciente. Lá, inconscientemente, nós temos uma noção de justiça. Essa noção é a lei da alma e do universo. A doutrina das vidas sucessivas é um resplendor da ideia de justiça e dá-lhe realce e brilho. As consequências dos nossos atos constituem uma sucessão de elementos que se ligam uns aos outros pela estreita relação de causa e efeito. Então, todas as coisas que nos acontecem sofrem essa lei de causa e efeito, de ação e reação. Então, se eu cometo um ato, esse ato vai ter uma reação. Se eu tenho um comportamento bom, esse comportamento bom sofre um efeito em cascata e essa bondade se dissemina. Ao passo que se eu tenho um comportamento ainda com um teor um pouco evoluído, isso se propaga como uma onda também. Tem um vídeo interessante na internet que eu acho bonitinho, que é assim, a pessoa sai, é até como um desenho, né? Ele sai de casa, chuta o cachorro e vai embora porque ele está atrasado. Aí o cachorro sai e morde o outro, enfim. Aí a gente vai vendo, né, que no final isso volta tudo para ele. Então, de alguma forma, isso seria a lei de ação e reação, né? Eu estou mergulhado em algo. E há o pensamento mágico do pecado, né? O pecado é uma ideia é um pensamento mágico nosso ainda infantilizado. Mas existe uma lei que Jung chama de sincronicidade. São aqueles acasos que não são acasos, acaso não existe, né? Então, quando acontecem esses acasos, não é mágico, não é por acaso, mas esse acaso não existe. Mas é a própria espiritualidade, o nosso próprio self, que é um agente ordenador da psique, e ele não está circunscrito só ao meu corpo. O meu self, ele transita, ele é fluido, e ele entra nessa ideia de justiça e ele vai fazendo o que eu preciso para o meu progresso. Então, às vezes eu sofro um acidente, escorrego e caio, né? Quebro a perna, não é porque Deus castigou, não. Às vezes meu self faz isso para que eu pare um pouco de fazer tanta coisa e vá ler um livro.
para que eu tenha oportunidade de entrar em contato com uma palestra que alguém me manda e vou pensar em algo que eu nunca tinha pensado ainda. Então, são oportunidades que nós vamos ter de acordo com essa questão da sincronicidade e da lei de ação e reação. Nossa vontade ativa, olha só, a vontade, ela é ativa, é uma causa geradora de efeitos bons ou maus, né? Depende daquilo que eu coloquei, que recaem sobre nós e formam a trama dos nossos destinos. E aí nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, página 110, do meu, né, da minha edição, alguns mudam a página. Mas no capítulo 5, nós vamos encontrar assim: somente na vida futura podem efetivamente as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engodo. Mesmo com a certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. E aí as perguntas que nós muitas vezes nos fazemos, né? Por que sofrem uns mais que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência? Por que uns nada conseguem ao passo que outros tudo parece sorrir? Por que os bens e os males são tão desigualmente repartidos entre vício e virtude? E o que os homens virtuosos sofram ao lado do que os maus que prosperam, né? Então, por que tanta desigualdade, tanta diferença? E aí a reencarnação nos responde. Porque se nós pensarmos, não haveria justiça perdermos um filho. Não é natural que um filho morra antes que o pai, pela normalidade, que não existe esse termo, eu ponho entre aspas, pela lógica, os velhos morrem primeiro. E quando esse ciclo se rompe e que inverte a lei natural de nós mais velhos morrermos antes, a dor é muito grande. Então a vida futura é capaz de mostrar por que eu preciso dessa dor, o que mais eu preciso aprender com essa oportunidade de ter o meu filho ceifado, né? A fé no futuro pode consolar e infundir paciência diante daquilo que nós não podemos mudar. E São Francisco de Assis já sempre coloca, né, que nós possamos aceitar o que não pode ser mudado, ter resignação diante do que não pode ser mudado, mudar o que pode ser mudado, aceitar o que não pode ser mudado e termos a sabedoria para discernir o que pode do que não pode. Mas, de qualquer forma, o que nós aprendemos é a paciência. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem por parcialidade, gostando mais desse ou daquele. Aquele lá está na opulência, então Deus gosta mais. Eu estou na miséria, Deus não gosta de mim. Não, não é verdade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso me ajuda muito nos momentos de dor, nos momentos de prova. Eu penso assim, bom, se Deus é justo, justa há de ser essa dor, então venha. Né? Acolha essa dor, ressignifique e pergunte o que eu preciso aprender agora. E normalmente, quando você espera a resposta, ela vem. Vem em forma de um pensamento, vem um sonho, vem alguém te explicando, por acaso chega uma mensagem, por acaso alguém posta lá, né, nos grupinhos de WhatsApp, de Face, uma mensagem que nos toca, que era exatamente aquilo que a gente precisava ouvir. Então, realmente há uma justiça nas aflições. E aí no Evangelho também, nós vamos encontrar no capítulo 5, maravilhoso, né? O meu está até gasto, de tanto que eu gosto, que eu leio, as causas das aflições. E elas podem ser provenientes de duas fontes, né? Tem as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Umas aflições, né, têm a sua causa nessa vida, outra em vidas anteriores. Muitas são consequências naturais do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua impenitência, seu orgulho e sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultam de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma?
Quantas dissensões funestas, disputas, se teriam evitado com um pouco mais de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da nossa intemperança e dos excessos de todo gênero? Comemos demais, não fazemos esportes, não cuidamos do corpo, fumamos, bebemos e aí adoecemos. E aí Deus é ruim? Não, é que nessa vida eu fui imprudente, né? Quantos pais são infelizes com os seus filhos porque não lhe combateram desde os princípios as más tendências, colocando limite, dizendo não, isso você não pode fazer, ou sim, isso você pode. Jesus fala, tem uma fala de Jesus que eu falo sempre para os pais. Eu falo, Jesus disse, faça o teu dizer sim, sim, não, não. Quando é sim, você vai ter que morrer, mas você vai deixar. Agora, quando você fala não, você não vai deixar. A criança pode espernear, cair, ter um ataque de epilepsia, você não vai deixar. Aí as mães falam assim, nossa, mas aí meu filho não vai gostar de mim, né? Eu tenho que ser amiga deles. Eu falo, não, você tem que ser mãe deles. Claro que uma mãe pode ser amiga, mas antes de amiga ela é mãe. E enquanto mãe ela tem que dizer, segundo Jesus, sim quando é sim e não quando for necessário dizer não. E quem ama diz não. Quem ama não vai deixar o filho pular da janela. E aí eu tenho que ser boazinha? Sim, eu tenho que falar o não com amor. Mas o não com amor que uma mãe fala é muito melhor do não que a vida dá sem amor, porque o não da vida dói demais. Ele é um tapa com luva de boxe. E a mãe fala um não, acolhendo, explicando, olha, você veja bem, se você comer esse bolo inteiro vai te dar dor de barriga, né? Você vai sofrer, você vai engordar, então vamos comer um pedacinho, explica, né? Mas vamos seguir a orientação de Jesus, faça o teu dizer sim, sim e não, não, para que quando ele chegar lá na vida adulta, ele tenha internalizado dentro dele essa questão ética de fazer o bem mesmo quando não tem ninguém olhando, porque o que é a ética? É eu fazer as coisas que tem que ser feito mesmo que se eu estiver sozinha, né? Isso é ética. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade, que produzem secura no coração, né? Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, adquirem-se e se afligem, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados pela ingratidão deles, né? E nós vamos encontrar no Evangelho a ingratidão dos filhos, com essa questão dos laços filiais, né? Aqui, então, não há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, pelo menos menos humilhante, para a sua vaidade, acusar o quê? A sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. E aí é o que o Vanim leu, né? É quando a benfeitora nos coloca que nós projetamos no outro, aquilo que eu deveria ter feito. Então, a vida é ruim, porque ela fez o meu filho ser preso por tráfico de drogas. Percebe? A vida, Deus, o universo conspira e eu sou legal. Porque nós não conseguimos olhar, puxa, porque eu não consegui falar não na hora certa, muitas vezes ele errou. Claro, gente, que tudo tem exceções, né? Nós temos filhos que nos são colocados, até porque nós pedimos, nós aceitamos ter essa pessoa, esse ser tão difícil, para que a gente tente com amor. Mas nós sabemos que ele tem o livre-arbítrio de aceitar ou não. Então, os pais fazem a sua parte e, em contrapartida, há a liberdade da criança, adolescente, o jovem, de recusar tudo aquilo, mas o nosso papel enquanto pai e mãe é colocar as coisas que são necessárias. Os males dessa natureza só fornecem muitas vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Um exemplo que eu dou é a própria dengue, né? Por quê? Porque todos nós jogamos o lixo lá na rua e vai tudo para o rio, para lá, água parada, e agora está esse caos, obrigando as pessoas a limparem as suas casas. Olha que coisa! Deus que inventou esse mosquitinho? Não.
Nós que pela nossa descaso e pela nossa falta de educação fomos acumulando lixo, que isso que agora é uma consequência. Isso é coisa do passado? Não, isso é dessa vida. Existe fatalidade? É outra pergunta que muita gente nos faz, né? Como a perda dos entes queridos e a dos que são amparo da família, os acidentes que nenhuma previsão teria de impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as secas, os tsunamis que matam milhares de pessoas, né? As enfermidades de nascença, as deformidades, a idiotia, o cretinismo. O que é isso, né? Deus está castigando? Por que seres tão desgraçados enquanto outros são favorecidos de todos os modos? Quer dizer dessas crianças que morrem em tenra idade da vida, que só reconheceram o sofrimento? Nenhuma filosofia pôde resolver tais questões. Poderíamos justificar como a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, se verificasse a hipótese de ser criada a alma junto com o corpo. Então, se tivéssemos um olhar materialista, sim, Deus estava castigando. Mas nós não mais podemos alegar isso, né? Todo efeito tem uma causa. Tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ao efeito, precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a esta vida, isto é, há de estar numa existência anterior, numa existência precedente. Isso está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, de uma forma brilhante, para que nós possamos parar de nos culpar. Nossa, olha só, minha culpa, minha máxima culpa, porque eu tive um filho com um problema que ele não pode sair da cadeira de roda. Não. É uma oportunidade para que eu possa exercitar a minha caridade, a minha paciência. Por um lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. Essa é a lógica da gente pensar, né? Se esse mal não o fizermos na vida presente, temos-los feito noutra vida. É uma alternativa que ninguém pode fugir, em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus, né? Os sofrimentos devido às causas anteriores à existência presente, né? Então, as existências de outra vida, quais são? Se foi duro e desumano, poderá ser tratado duramente com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi egoísta, ou se foi mau o uso das suas riquezas, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos, mas nunca como pecado, você vai ser castigado, como castigo, né? Não é um castigo, é oportunidade para que ele compreenda melhor a situação, a outra face da moeda, né? Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra. As anomalias, os problemas congênitos, os problemas físicos, só existem na aparência. O espírito não tem esse problema físico, né? Pois são considerados apenas do ponto de vista material. Se pudéssemos visualizar as existências pretéritas, as existências anteriores, veríamos que a cada um é atribuída a parte que lhe compete e observaríamos que a justiça de Deus nunca se interrompe. Então, aquela anomalia, ela é necessária para o meu progresso espiritual. Em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis afirma que a doutrina das vidas sucessivas nos mostra, né? A justiça deixa de ser transferida para um domínio desconhecido. Então, não é obra do acaso, né? É aqui mesmo, e em nós, e em torno de nós, que a justiça exerce o seu império. O homem tem de reparar no plano físico o mal
que fez no mesmo plano. Torna a descer ao cadinho da vida, ao próprio meio, onde se tornou culpado, para que junto daquele que enganou, despojou, espoliou, sofrer as consequências do modo por que anteriores procedeu. Então, é uma dádiva. Com o princípio dos renascimentos, a ideia da justiça define-se e verifica-se. Essa vida não é mais do que um anel da grande cadeia das suas existências. Eis o que o homem, afinal, compreende. Planta o que semeia, colhe mais cedo ou mais tarde. Do que deixa de ser possível desconhecer as nossas obrigações e esquivarmos-nos as nossas responsabilidades. Então, aí está na imagem, né? Tudo que nós plantarmos, nós colheremos. Então, vamos cuidar da semente, né? Tem até um dito popular que diz, quem semeia vento, colhe tempestade. Então, se eu plantar em minhas relações o amor, a paciência, a calma, talvez no futuro, talvez não agora, né? Porque as pessoas falam, mas eu sou tão bom, por que eu só colho problemas? Não, é porque nesse momento é o problema, o momento da colheita. Aqui é um local extremamente agrícola, e é interessante nós conversarmos, minha família é de agricultores, né? Então eu ligo lá, cadê o pai? Cadê o meu irmão? Ah, tá todo mundo colhendo. Então nessa época não peçam nada, porque eles estão colhendo. Então eu acho que é mais ou menos nesse período que nós estamos, né? Nós estamos colhendo, não posso querer plantar agora. Mas a gente pode, no meio dessa colheita, também espalharmos aquilo que temos nos nossos corações. Mas aí, nós vamos, compreendendo o ensinamento de Joana de Ângeles, lembrar das palavras de Paulo de Tarso. Paulo pergunta, por que eu ainda não faço o bem que quero, mas eu ainda faço o mal que não quero, por mais que eu não queira? Porque nós temos na nossa estrutura psíquica um órgão psíquico que se chama sombra, onde nela está arquivada, guardada de nós mesmos, todo o nosso orgulho. O orgulho não é a chaga da humanidade, né? O egoísmo e o orgulho são as duas chagas da humanidade. É lá na sombra que está o nosso orgulho e nosso egoísmo. Que a gente esconde as 7 chaves, para que a gente não veja, mas ele em algum momento escapa, né? Abre uma brechinha, zup, vem um movimento orgulhoso. E aí como eu faço? Tomo consciência, sim, é a chaga da humanidade, eu tenho, então eu cuido, porque se eu negar, eu continuo projetando, nossa, seu Celso passou por mim, nem me cumprimentou hoje lá do centro, né? Como ele é orgulhoso, e eu não vejo que eu sou orgulhosa, passei por ele, nem olhei, e aí quando eu vi, eu percebi, eu achei que ele que é orgulhoso. Percebe a projeção? Então é importante que a gente pense nisso, né? A lei dos renascimentos rege a vida universal. Com alguma atenção, poderíamos em toda a natureza, como num livro, o mistério da morte e da reencarnação. As estações sucedem, olha como que é na natureza, né? As estações sucedem no seu ritmo imponente, o inverno é o sono das coisas, a primavera é o acordar, o dia se alterna com a noite, ao descanso segue-se a atividade, ao espírito que ascende às regiões superiores para tornar e desce para continuar as suas forças na natureza interrompida. Então, se tudo na matéria sofre ciclos, nós espiritualmente falamos também temos ciclos, né? As transformações da planta e do animal são menos significativas, mas a gente vê o processo de metamorfose da borboleta, é lindo e muito, cada fase especificamente a gente vê muito as mudanças, né? A planta morre para renascer, cada vez que volta à seiva. Tudo murcha para reflorir. A larva e a crisálida e a borboleta são outros tantos exemplos que reproduzem com mais ou menos fidelidade as fases alternativas da vida imortal. Como seria, pois, que só o homem ficasse fora do alcance dessa lei? A alma deve conquistar um por um todos os elementos, todos os atributos de sua grandeza, do seu poder, da sua felicidade. E para isso precisa do obstáculo, da natureza resistente, hostil mesmo, da matéria diversa, cujas exigências e rudes lições provocam seu esforço e formam a sua experiência. Olha só, segundo Denis, nós
precisamos do obstáculo para poder progredir. É uma necessidade nossa. E não é que a gente tenha que isso por castigo. Olha como muda a nossa forma de olhar para as coisas. Muita gente fala assim, não vou fazer terapia, porque fazer terapia não vai mudar nada. Tá, não muda o fato, mas muda a forma como que eu olho para esse fato. O estudo no centro espírita, não adianta eu ir para o centro espírita, não vai mudar nada na minha vida, vai mudar a forma como que eu olho para os fatos. Eu vou aceitar as coisas com uma resignação diante do que eu não posso mudar, mas eu me torno ativo diante das minhas transformações, principalmente no trabalho do conhecimento da sombra e na transformação dessa sombra para que ela pode se tornar luz, porque a sombra não existe fisicamente, a sombra é a falta de luz. Portanto, o mal físico não existe. O mal ainda é a ausência do bem. Fisicamente não existe. Isso é mal, isso é bem. Não, o mal só existe porque ele é a falta do bem ainda, né? Temos a necessidade das provações e da dor, a fim de que se inicie a sensibilidade e, ao mesmo tempo, se exerta a sua livre escolha e cresçam a sua vontade e sua consciência. Eu sempre dou, para mim, fica o exemplo da jabuticabeira. Quando eu era criança, meu pai comprou uma jabuticabeira de enxerto. E ela não produzia, né? Não produzia de jeito nenhum. E aí chegou um amigo lá na casa dele e falou assim, Noé, que olha só, meu pai é o da arca, né? Noé é o nome dele. Ela precisa apanhar. Aí eu falei, como assim apanhar? Aí ele falou, você tem que machucar o caule quando ela é nova, para que a florzinha consiga romper aquela membrana, né, vegetal, que é muito dura, a celulose, e a princípio você precisa danificar um pouco, claro que você não vai massacrar, né, o tronco da árvore. Mas aí meu pai foi e pegou uma cinta e bateu nela, e eu chorava, porque eu falava, pai, tá doendo, né, coitadinha, tá machucando ela, e daí, a partir daí, ela produz um monte, né, eu falei, meu Deus, que coisa maluca, né, precisa bater na jabuticabeira? Não, é que às vezes você precisa romper algumas barreiras físicas, e às vezes nós, enquanto espírito, precisamos dessa ruptura, dessas barreiras, né, dessas fronteiras para o espírito, e às vezes só a dor é necessária. Então essas são as provações que vêm de uma forma bem alegórica e descontraída, com esse exemplo da jabuticabeira, que eu não sei se procede, depois eu vou conversar com a Demarca da área, né? Mas de alguma maneira eu vi isso e que deu certo, não sei se foi só com aquela, mas enfim. É indispensável a luta para tornar possível o triunfo e surgir o herói. Então nós precisamos lutar diante dos nossos problemas. Nós não podemos cruzar os braços e esperar, eu não vou mudar nada mesmo, mas a minha parte eu posso fazer. Sem a iniquidade, a arbitrariedade, a traição, seria possível sofrer e morrer por amor da justiça? Muitas vezes não. Cumpre que haja o sofrimento físico e a angústia moral para que o espírito seja depurado. É o cadinho de transformação, precisa do fogo lá embaixo, né? Para que limpe as partículas grosseiras, para que a débil centelha, que se lhe está elaborando nas profundezas da inconsciência, se converta em chama pura e ardente, em consciência radiosa, no centro de vontade, energia e virtude. Para trabalhar para o universo, como o universo trabalha para nós, tal é o segredo da dor. Para que serve então? Vamos lá. Começar a fechar, né? Ela serve para construir o próprio eu, que é o ego fortalecido. Ela serve para construir nova individualidade através dos milhares de vidas passadas em centenários mundos. Ela serve para arrojar-nos cada vez mais para cima da evolução, que o subir, a ascensão é um arquétipo, é o arquétipo da anábasis, onde a gente até fala a ascensão de Maria, a evolução de Maria, né? Atribui um campo de ação cada vez mais largo, proporcionando a obra feita ou sonhada, tornando-nos um dos atores do drama
divino, um dos agentes de Deus na obra eterna. Nós sofremos nos sofrimentos ocultos ou aparentes, são consequências do passado ou a escola austera, onde se aprendem as altas virtudes e os grandes deveres. Através dos ciclos dos tempos, todos se aperfeiçoam e se elevam. Chegará a hora em que os nossos defeitos serão eliminados, em que os nossos vícios e as nossas chagas morais serão curadas. Todas as forças do mal que em nós vibram ter-se-ão transformado em bem. Do ser fraco, fechado a todos os grandes pensamentos, sairá um espírito poderoso que reunirá todos os conhecimentos e se tornará capaz de realizar as coisas mais sublimes. E aí não precisaremos mais do mal. Quando chegarmos a esse momento evolutivo, o mal não é mais necessário. Então é como uma prótese, né? Se nós temos um problema na perna, nós usaremos essa prótese enquanto ela for necessária. A partir do momento que acaba o problema físico, eu deixo de usar a prótese. Resumamos então. Para o Espiritismo, a questão do mal toma o seguinte aspecto: o mal é apenas um estado transitório do ser em via de evolução para o bem. O mal é a medida da inferioridade dos mundos e dos indivíduos. É também a sanção do passado, o nosso resgate, né? Observação: toda a escala comporta graus. Nossas vidas terrestres representam os graus interiores da ascensão terrena. Nossa estada neste meio é temporária e subordinada às existências de nossa educação psíquica. O mal tem um caráter relativo e passageiro. É a condição da alma ainda criança que ensaia para a vida. Pelo simples fato dos progressos feitos, vai pouco a pouco diminuindo, desaparece, dissipa-se à medida que a alma sobe os degraus que conduzem ao poder, à virtude e à sabedoria. Então a justiça patenteia-se no universo. Deixa de haver eleitos e réprobos. Sofrem todas as consequências de seus atos, mas todos reparam, resgatam e cedo ou tarde se regeneram para volverem destes mundos obscuros a materiais até a luz divina. Todas as almas amantes tornam a encontrar-se, reúnem-se em sua ascensão para cooperarem juntas na grande obra, para tornarem-se parte da comunhão universal. O mal não tem existência real. Não há mal absoluto no universo, mas em toda parte, a realização vagarosa e progressiva de um ideal superior. Por toda parte, a grande lida dos seres trabalhando para desenvolver em si, à custa de imensos esforços, a sensibilidade, o sentimento, a vontade e o amor. Assim, nenhum sistema pode satisfazer nossa razão, nossa consciência, se não realizar a noção de justiça em toda a sua plenitude. Então, a noção está gravada em nós, é a lei da alma no universo. Com a dor, o homem aprende a suportar sem amargura e sem revolta as existências dolorosas indispensáveis à sua purificação. Aprende a submeter-se às desigualdades naturais e passageiras que são o resultado da lei de evolução. A postergar as divisões fictícias e malsãs provenientes dos preconceitos de castas, religiões ou raças. E a hora presente da Terra é essa, né? Nós estamos aqui, olha, numa terra de provas e expiações. Éramos um mundo primitivo, passou por uma transformação. Agora veio o mundo de provas e expiações e está na transformação. Para chegarmos ao planeta de regeneração e outra transformação para um mundo feliz e depois, com uma outra transformação, um planeta puro. Tem muito caminho ainda, né? Não duvidamos do futuro da humanidade, de sua ascensão para a luz. Às vezes, ouve-se o queixume dos que sofrem-se e transforma-se em brados de cólera. O Espiritismo diz assim: sede unidos, porque sois irmãos. Irmãos nesse mundo, irmãos na imortalidade. Trabalhai em comum para tornardes mais suaves as condições da vida social, mais fácil o desempenho das vossas tarefas futuras. Trabalhai para aumentar os tesouros do saber, de sabedoria,
de poder que são a herança da humanidade. A felicidade não está na luta, na vingança, está na união dos corações e das vontades. Em vez de estarmos escravizados a um destino inflexível, cuja causa está fora de si, tornamo-nos senhores e autores desse destino. Em vez de ser dominado pela sorte, o homem, muito ao contrário, domina e cria independentemente dela, por sua vontade e seus atos. O ideal de justiça deixa de ser afastado para um mundo transcendental. Podemos definir-lhe os termos em cada vida humana, renovada em sua relação com as leis universais, no domínio das causas reais e intangível. É isso que Leon Denis nos coloca no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Que possamos nós voltar para os nossos lares, com os nossos corações transbordando de alegria, pois a partir de agora vamos pensar sobre o que estamos fazendo na Terra, qual a nossa tarefa, que objetivo temos de estarmos aqui, não é acaso. Se Deus nos coloca numa família difícil, com problemas, com dor, graças a Deus, Deus nos dá a oportunidade desse resgate, de acolher como os filhos aqueles nossos desafetos que estão cobrando uma dívida milenar talvez, e que agora podemos amá-los. Só o amor cobre, o amor transforma uma multidão de pecados. Então que possamos a partir de agora termos a proposta de amar, indiferente se sejamos amados ou não, mas que possamos amar, independente, que essa nossa semente que nós colocarmos na terra a partir de agora, seja o amor. Se ela vai brotar, não importa, o semeador jogou a terra que caiu na pedra, aquela que caiu na terra fértil, aquela que caiu, não importa. Que o amor seja espargido na terra, para que nós possamos, pelo menos, fazer a parte que nos cabe. Que assim seja. Muito obrigada.